brother, brother, there's far too many of you dying. You can't hear me. There must be some kind of way out of here. Mr. Pop. Eat. Can you hear me? Put the can. A Guerra do Vietnã foi uma guerra política, muito mais do que uma guerra convencional. Quando eleito, Richard Nixon herdou todo o imbróglio político, militar e social que seus predecessores deixaram como legado. Se com Kennedy a intervenção militar teve início, com Lyndon Johnson e McNamara, seu secretário de defesa, tudo escalonou. A presença militar, os embates entre as forças militares americanas e os Vietcongues, mas também a distorção e as falhas dos líderes americanos ao lidar com a verdade do conflito. O alto número de civis mortos e o deslocamento de populações rurais, feitas sob o olhar dos soldados americanos, passavam a impressão de que estes eram não combatentes pela liberdade, mas invasores, conquistadores, imperialistas. Então, em 1968, acontece a ofensiva do Tet, um ataque coordenado das forças Vietcongues que pela primeira vez levou a guerra para dentro das principais cidades do sul do Vietnã. Ao contrário da crença popular, essa ofensiva marcou uma das maiores vitórias das forças americanas no Vietnã, e uma vitória real. Mas a desinformação ao longo dos anos anteriores cobrou seu preço. A imprensa, o Congresso, e em especial a população, não acreditava nas palavras oficiais do governo, que garantiam a vitória americana. Aqui, a guerra política ganhava sobre a guerra militar. Anos de relatórios oficiais elaborados ao longo de 3 administrações criaram um clima de ceticismo e descrença política que seria fatal para o governo americano. Foi neste clima que Richard Nixon foi eleito, com a promessa de pacificação, isolamento diplomático do Vietnã do Norte, abrir negociações de paz e a retirada gradual das tropas americanas do país. A ideia de Nixon era paz com honra, e, em 1973, foi assinado o Acordo de Paris. A ideia era estabelecer uma trégua para que as partes envolvidas buscassem uma solução política e militar para o conflito, e que garantisse, acima de tudo, a retirada das tropas americanas do país. Mas, em uma reviravolta do destino, este acordo fez as coisas piorarem. O acordo foi feito com imenso peso para o Vietnã do Sul. Os Estados Unidos concordavam em que as tropas do Vietnã do Norte mantivessem suas posições no sul do país, e que ambos os lados poderiam manter seus arsenais e até substituí-los. Em março de 1973, as forças do Vietnã do Sul, movidas por paranoia e medo, varreram cidades e vilas em busca de forças comunistas. O apoio americano a essa estratégia de buscar e destruir havia sido feito às escondidas por Nixon ao governo sul-vietnamita. Além disso, Nixon ordenou secretamente o bombardeio de 2 países vizinhos ao Vietnã, o Camboja e o Laos, que eram usados como refúgio pelas forças Vietcongues. Essa operação ampliava tudo o que havia sido feito até então, que já não era pouco, ao longo dos anos de 1965 e 1968, onde os militares americanos bombardearam sistematicamente o Vietnã do Norte em uma operação batizada como Rolling Thunder. Mas Nixon e seus militares agora atacavam países vizinhos que, oficialmente, não estavam envolvidos no conflito. A repercussão seria imensa e devastadora para ele. O país mergulhava mais e mais em uma espiral de violência. Protestos se tornavam mais radicalizados e o assassinato de importantes lideranças civis, como Martin Luther King e Bob Kennedy, ampliaram um sentimento de paranoia, medo e desesperança. E se no começo da década de 60 os festivais folk reuniam artistas, músicos e jovens cheios de esperança de mudança, em 1969 o Festival de Woodstock surgia como um colossal behemoth, onde lama e caos eram um caminho para a liberação total dos sentidos e das amarras sociais. Lá, Jimi Hendrix hipnotizou a plateia ao tocar o hino americano em sua guitarra. Hendrix era um veterano da Guerra do Vietnã e captou nos acordes e notas toda a crise moral do país. Os tempos mostravam-se cada vez mais sombrios na América, e em agosto de 69, um crime hediondo revelaria todo o mal no coração do país. Um frustrado e medíocre músico cria um culto ao seu redor e assassina Sharon Tate, a esposa de Roman Polanski, grávida de 8 meses.
O mal parecia encarnar no coração da América liberal. No dia 4 de maio de 1970, em Ohio, 4 estudantes que protestavam contra a Guerra do Vietnã e contra as políticas de Nixon foram mortos em uma ação da Guarda Nacional. Além dos 4 mortos, outros 9 estudantes saíram feridos deste confronto. 11 dias depois, em Jackson, Mississippi, um novo confronto deixou 2 mortos e 12 feridos. Em setembro daquele ano, Jimi Hendrix morre de overdose. Em outubro, Janis Joplin. Em julho de 1971, Jim Morrison é encontrado morto na sua banheira quando em Paris. Artistas e canções expressariam cada vez mais o clima de loucura, insensatez, paranoia e ressentimento da época. Ohio, do grupo Crosby, Stills, Nash Young, era um marco e tributo aos estudantes mortos e um alerta contra o poder do Leviatã. Se você cresceu nos anos 60, você cresceu vendo a guerra na TV toda noite, uma guerra em que seus amigos estavam envolvidos. As palavras de Bruce Springsteen são precisas, e o War, de Edwin Starr, perguntava qual o custo de tanto sangue derramado, de tantos corpos destroçados. I Should Be Proud, de Martha Reeves e The Vandellas, falava diretamente ao coração daqueles que haviam perdido um ente querido naquele conflito do outro lado do mundo. I was under the dryer when the telegram came. Private John C. Miller was shot down in Vietnam. Through my tears I read no more information at this time. He's missing in action somewhere on the Delta line, and they say that I should be proud. He was fighting for me. They say that I should be proud. Those too blind to see, but he wasn't fighting for me. My Johnny didn't have to fight for me. He was fighting for the evils of society. E se, em 1962, Marvin Gaye cantava com inocência sobre o conflito, em 1971 ele escreveria uma das canções mais marcantes de sua carreira, uma que questionava não apenas a guerra, os políticos, mas a própria alma da América. What's Going On é uma dessas canções que nascem de um ambiente extremamente politizado, ideológico, mas se torna temporal por buscar um olhar sequer amplo, humano. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on? Right on. De forma cifrada, Bob Dylan falaria sobre aqueles tempos apocalípticos e sobre a tragédia da guerra em All Along the Watchtower, que ganharia em Jimi Hendrix seu intérprete definitivo. A Guerra do Vietnã gerou traumas que se refletiram na vida cultural do país. E se, no começo do conflito, ali na década de 60, ainda havia alguma resta de esperança, nos anos 70 tudo parecia desmoronar. Era o nascer do Velvet Underground e da carreira solo de Lou. Era o nascer do Velvet Underground e da carreira solo de Lou Reed a cantar a América da sarjeta e do submundo. Surgiriam os New York Dolls, apontando a crise de personalidade do país, e o MC5 explodia nas rádios. E, nos estertores da década de 70, uma banda punk da Califórnia lançaria Holiday in Cambodia, uma paulada na elite universitária americana, que com todo seu bom mocismo progressista, era incapaz de perceber os horrores do comunismo que cravou suas garras no Camboja após a saída dos americanos. O Khmer Vermelho, sob a liderança de Pol Pot, foi responsável por um dos maiores genocídios da história moderna. Where people are one. Now you can go where
sun. It's a holiday in Cambodia where people dress in black. Need a holiday in Cambodia where young kids ask for correct. Outra canção que remete diretamente à Guerra do Vietnã e seus traumas é Born in the USA, de Bruce Springsteen. Pensada como uma reflexão sobre a tragédia da guerra, ela se transformou em um bálsamo que resgatava do horror aqueles homens presos em seus pesadelos pessoais, ao dar voz à dor interior que eles carregavam. Mas não há melhor canção para encerrar este capítulo de nossa jornada do que outra canção de Springsteen, essa menos conhecida, mas que em sua simplicidade e beleza mostra como a arte, a música, pode conciliar e redimir. The Wall é de pungente sensibilidade poética e realismo pessoal, e nos ensina que a dor da perda permanece, mas é nela que devemos encontrar forças para cultivar novas esperanças. Cigarettes and a bottle of beer. This poem that I wrote for you. It's Blackstone and these hot tears are all I got left now of you. I remember you in the Marine uniform laughing at your ship-out party. I read Robert McNamara, says he's sorry. Your high boots and striped t-shirt